Irmãos, o Senhor os abençoe. Pode assentar, por favor. Nossa mais preciosa gratidão, especialmente ao Senhor Jesus Cristo, porque cremos que Ele é a razão de podermos nos encontrar aqui nessa tarde, com saúde, entre nossos irmãos, o povo de Deus. Agradecemos pelas coisas boas, visíveis que vemos e por aquelas que está alheio às nossas visões naturais, mas que sempre Ele tem demonstrado uma bênção especial aos seus filhos, né? Graças a Deus por isso. Estamos contentes por essa oportunidade. Ontem nós tivemos aqui também um maravilhoso culto. Deus nos abençoou de uma forma especial e espero que hoje Ele continue nos abençoando, pois da mesma fonte que foi tirado ontem, com certeza tem mais para saciar a nossa sede, né? Também matar a nossa fome. E às vezes nem todos podem estar presentes. Eu estou sentindo a falta da irmã Denise. Ela não estava ontem, não estou vendo ela hoje também, né? Não entendi. A enfermidade, eu não havia escutado. Então, eu creio que vai estar bem, né? E também eu estou vendo ali a Camila Maia, né? Ela é filha de um sobrinho, ela é neta do meu irmão, o Sebastião. Nós somos em 3 irmãos, e ela é neta do Sebastião, que é o meu irmão mais velho, que reside em Goiânia, e ela, vindo lá do Piauí, está vindo passar uma temporada aqui em Curitiba. E para dizer bem a verdade, o pai dela, eu acho que faz mais de 30 anos que eu não vejo. E agora estou vendo essa moça aí, jovem, que é filha do sobrinho. Família Maia é bastante grande, mas que Deus abençoe a Camila. E é bom ver mais um Maia aqui. Esse já tem um bocado de Maia aqui, né? É mais uma Maia que está chegando por aí também. Que Deus te abençoe, seu tempo aqui entre nós e também em Curitiba, e a igreja estará orando por ti. Também nós queremos cumprimentar a igreja de Toledo, que está nos acompanhando. Toda a congregação em Toledo está nos acompanhando hoje, através dessa transmissão. Deus abençoe vocês aí em Toledo. Que Deus te dê um bom tempo, uma boa transmissão, e que aquilo que Deus nos trará aqui nesta noite possa também estar entre vocês aí, a presença do Senhor. Quero lembrar que nós vamos ter a reunião especial de Páscoa, no final do mês de março, 28, ou melhor, 29, 30 e 31 de março. E está prevista a presença de vários ministros, não só do Brasil, mas também do exterior. E nós estamos nos preparando para esta reunião, se der tempo ter esta reunião, né? Todos esses acontecimentos, a Itália foi abalada ontem com mais um terremoto, quase 5 na escala Richter, né? E o mundo tem sido abalado com os sinais que têm caído sobre a Terra, os meteoros, asteroides, objetos luminosos, e bomba atômica sendo testada na Coreia. E todas essas coisas devem colocar o nosso relógio espiritual em prontidão, né? Porque nós estamos vendo que isto é, para nós, uma evidência muito grande de que não resta mais muitos dias aqui, não digo nem anos, não resta para nós muitos dias mais na Terra, né? O Vaticano, ele quer abreviar a escolha muito cuidado.
colocar Deus como mentiroso, ou o profeta também como mentiroso. E hoje, procurando uma transmissão pela manhã, eu ouvi um pregador dizendo que o profeta disse que o Papa sairá dos Estados Unidos. Mas não foi bem como o irmão Brana disse. O profeta, veja como foi que o profeta disse. Se você quer interpretar isso da sua maneira, mas diga exatamente como ele disse. Porque se as coisas não acontecem, o mundo inteiro alimentará de uma mentira e que você foi responsável por dizer. Então veja as palavras do profeta na mensagem Ato do Espírito Santo. Eu creio num desses dias gloriosos, quando essa confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia. Então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhe digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Então você tem que dizer exatamente como ele diz, quando ele for trazido dali, dos Estados Unidos. Agora, se ele é trazido dali, pode que ele não seja um americano, mas que estaria ali. Por isso que as coisas de Deus não podem ser interpretadas da nossa própria cabeça, da nossa própria maneira de pensar. Uma vez disseram que ele, irmão Brana, pregava uma doutrina sobre o sono da alma. Ele disse, eu nunca fui responsável para trazer uma doutrina como esta. Mas as pessoas dizem que eu falei, que as almas que partem, elas estão dormindo. Então nós vemos que é muito fácil você ouvir as pessoas dizer, olha, o pastor fulano está pregando tal coisa. O pastor fulano está metido em determinadas doutrinas. A melhor coisa seria você ouvir exatamente da fonte como aquilo está sendo ensinado, do que ser responsável por disseminar uma mentira e que mais tarde você terá que responder diante de Deus. Então é muito fácil você cometer esses erros, só que nesse tempo nós não podemos estar sujeitos a cometer esse tipo de erro. Você ouviu, fale exatamente como você ouviu. Do contrário, você pode correr o risco de dizer uma coisa que não é verdade. E Deus pedirá conta de você. Né? Então, nós estamos fazendo um trabalho especial nesse ano do jubileu, que é 2013. Os Estados Unidos está em Apocalipse capítulo 13, porque ele começou com 13 colônias. A sua bandeira tinha 13 listas. A besta também está em Apocalipse 13. Então nós vemos que o ano de 2013 significa para nós, na numerologia de Deus, algo muito especial. Não para atemorizar os crentes, mas para conscientizar os crentes da hora que nós estamos vivendo. É uma hora muito especial, muito oportuna, para nós examinarmos estas coisas, não é? Então nós estamos procurando, vocês que me ouvem pela internet, não só a Igreja de Toledo, mas centenas de pessoas que têm realmente nos acompanhado, nós não estamos aqui para fazer uma doutrina, simplesmente para defender o nosso ponto de vista, ou trabalhando para esse propósito. Somos responsáveis pelo nosso povo, pela nossa igreja, em dar a eles tudo o que é necessário para estarem prontos nesse tempo que nós estamos vivendo. E o objetivo que eu, irmão Joglair, temos trazido aqui para a igreja é deixar vocês bem informados e bem preparados, porque a nossa hora está chegando. Esse é o nosso objetivo. Então, essa nuvem que vocês estão vendo ali, ela foi publicada na revista Life, nos Estados Unidos, e eu tenho a revista original, quando foi publicada aquele acontecimento. E até hoje, a ciência americana não pôde decifrar o mistério dessa nuvem que estava
a quilômetros de altura, onde não existe nuvem, não existe neblina, não existe nada. Então, para eles é um mistério. Para nós, já não é mistério mais. Porque antes dessa nuvem aparecer nos céus de Tucson, no tabernáculo Brana, onde está o mensageiro de Deus para essa última era, Deus já tinha dado a ele, mostrado para ele, numa profecia, que essa nuvem iria aparecer. Então, antes de acontecer, já havia um povo que sabia do acontecimento. Lembrando também que o maior triunfo da igreja é reconhecer que Apocalipse 10:7 tem a comissão de revelar todos os mistérios de Deus. Não parcial, revelar todo o mistério de Deus. Foi guardado através de toda a Bíblia, através de todo o Gênesis, através de todos os livros de Moisés, e até o próprio Jesus se limitou a algumas coisas, porque ele sabia que nos dias da volta do sétimo anjo, todo o mistério seria revelado. Lembrando que esse sétimo anjo de Apocalipse 10, versículo 7, ele é um anjo terreno, como João Batista. Foi também um anjo terreno, baseado em Malaquias capítulo 3. Jesus disse: se vocês querem saber, esse João Batista é o anjo que viria diante da minha face, preparando o caminho para o Senhor. Então, este anjo de Apocalipse 10:7, ele é um homem terreno, revestido de uma comissão sobrenatural para revelar todo o mistério de Deus. Então, a nossa vitória está em você saber que, como crentes desta última hora, desse último tempo, foi dado a nós a condição de conhecer esses mistérios que estaria nos preparando para o arrebatamento. No assunto de hoje, na continuação de ontem, vocês que não me ouviram ontem, poderá ouvir através da internet, que vai ser colocado no site Luz do Entardecer, como também os DVDs vão estar à disposição dos irmãos. Nós estamos mostrando esse acontecimento. E hoje seria a vinda, não é o rapto, não. Eu gostaria que vocês tirassem a vinda e o rapto. Esse acento no é ali não foi colocado. A vinda e o rapto. Mostrando, dentro desta promessa, os acontecimentos de entremeio. Nós falamos ontem, por exemplo, da coluna de fogo. Essa coluna de fogo foi fotografada sobre a cabeça do mensageiro, Apocalipse 10:7, em 1950, em Houston, no Texas, onde o meu filho está lá hoje, né? Chegou hoje de manhã lá em Houston com a sua esposa a trabalho, né? E essa fotografia foi tirada em 1950 sobre a cabeça desse profeta de Deus e foi examinado pelo FBI, como procurando mostrar se isto é falso ou é verdadeiro. E foi constatado cientificamente, e a única prova de um sobrenatural fotografado, que está no Museu de Artes Religiosas, lá nos Estados Unidos, é esta foto de William Branham, com esse halo de luz sobre a sua cabeça, porque esse foi uma promessa de Deus. Esse é o anjo do pacto, que guiou Israel por todo o deserto até a terra prometida, voltou, porque assim como Deus trabalhou com Israel, Deus trabalha com a sua igreja, a sua noiva, da mesma maneira. Então, este mensageiro foi o mensageiro para a era de Laodiceia. Para a era de Laodiceia. A era de Laodiceia está em Apocalipse capítulo 3. A Bíblia diz que é uma era de pecado, é uma era cega, é uma era nua, é uma era de escuridão. Portanto, na era da escuridão, nós vemos que a coluna de fogo estava guiando Israel espiritual, assim como guiou Israel natural através do deserto durante a noite. Esta nuvem
foi em 28 de fevereiro de 1963. Portanto, na era de Laodiceia era a coluna de fogo. Mas quando veio o novo dia, porque a Bíblia diz que durante a noite era a coluna de fogo, e durante o dia era a nuvem. Para nós que raiou o novo dia, que é o 8º dia, agora para nós é a nuvem, porque a era de Laodiceia, ela terminou, dando entrada ao novo dia, que é o 8º dia, quando o sol voltou a brilhar, e o Filho de Deus saiu da sepultura no primeiro dia da semana, que é o 8º dia. É por isso que agora é a nuvem, porque a era das trevas não está mais para nós. Nós estamos agora na era do dia. Por isso Paulo disse, nós lemos ontem, Paulo falando da Escritura, nós não estamos dormindo, nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. Por isso, estando na luz, nós temos agora a nuvem para nos guiar. Amém? Isto é a verdade. Nós vamos ler algumas escrituras. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Vocês poderão anotar as escrituras. Depois nós vamos ter algumas referências da palavra profética em cumprimento à profecia para o nosso tempo, né? E eu sei que nós não vamos ter tempo de terminar hoje, mas vamos estar aqui no próximo final de semana, no sábado, no domingo. Eu quero dar continuidade a esse assunto. E vocês que me ouvem pela internet, vocês aguardem um pouquinho, tenham paciência e acompanhem. E vocês verão se nós estamos falando alguma besteira ou se nós estamos falando exatamente aquilo que Deus prometeu que faria entre nós nesses últimos dias. É apenas nós examinarmos as Escrituras. Lucas, o capítulo 21 e o versículo 25 em diante. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos orar. Pai querido, grandioso Deus, a palavra de um homem pode falhar, mas a tua palavra nunca, porque passarão céus e terra, mas tua palavra permanecerá, porque ela é eterna. E a tua palavra é o próprio Deus, materializado em forma de letra. Portanto, ó Deus, nenhum tio e nenhum jota passará, sem que tudo seja cumprido. Nesta noite, Pai, diante desta audiência visível e invisível, eu espero unicamente no Senhor e na presença do sobrenatural, do Espírito do Senhor, para transmitir aos teus filhos uma palavra de vida, uma palavra de certeza, uma palavra de poder, para vê-los ao término desta reunião, homens e mulheres posicionados na palavra e assegurados nesse tempo tão turbulento que estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas angústias, Pai, de tanto fanatismo e interpretações errôneas. O Senhor prometeu que nos guiaria através do Teu Espírito Santo, e nós permaneceríamos na linha do dever, e chegaríamos ao final da estrada, Pai, e encontraríamos o objetivo pelo qual nós temos lutado todos esses anos, Pai, na expectativa desse encontro glorioso. Amado Deus e Pai Celestial, ajuda Teu servo aqui nesta noite, Pai. Ajuda Teus filhos que me ouvem. Não deixe esses corações estarem endurecidos, não deixe essas almas estarem adormecidas, mas como disse Paulo naquele dia, desperta tu que dormes.
Permita, Pai, que se há alguém aqui entre nós, ou aqueles que me ouvem, que ainda estão dormindo, que o toque do Teu Espírito possa levantá-los, pois é tempo de tornarmos a luz da alva, pois o Senhor tem vindo para nos dar esta luz maior, para que não viemos caminhar em trevas, mas na luz desse santo Evangelho. Amado Deus, aqui está o Teu povo, e aqui está a Tua palavra que lemos e outras que leremos, que o Senhor possa ungir através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu quero bastante paciência de vocês e que vocês anotem as Escrituras, porque eu quero conversar com a igreja sobre esta vinda, onde a maioria, quando se fala da segunda vinda, está sempre dizendo que a segunda vinda é o rapto. A segunda vinda, ela é concluída com o rapto. Mas a segunda vinda não é somente o rapto, ela tem um curso aí que nós vamos, aos poucos, mostrar para os irmãos. Falando sobre esta nuvem, esta foi uma forma, desde o princípio, de Deus lidar com o povo. Desde a saída do Egito, por todo o deserto, Deus estava com uma nuvem. Quando a nuvem se movia, o povo também se movia. Quando a nuvem parava, o povo também parava. E foi prometido que isto aconteceria. Veja bem, Lucas capítulo 21. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então veja, você leitor, você que ouve os noticiários, vocês notam que essas coisas não é segredo mais. Essas coisas estão evidentes diante de todo mundo. Em qualquer parte do mundo, eles estão cientes através da ciência, né? Desse sistema. Mas a Bíblia diz que quando isso estivesse acontecendo, então verão ver o Filho do Homem numa nuvem. Não nuvens, numa nuvem. Amém? Então, quando isso estivesse em evidência, que haveria o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Amém. Abra sua Bíblia aí em Atos, o capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 3 em diante. Aos quais também, depois de ter padecido, e se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Vocês notaram? Uma nuvem o recebeu. Está escrito assim na sua Bíblia? Ocultando-o a seus olhos. A própria nuvem ocultou a imagem física de Jesus.
a própria nuvem que ocultou a imagem física de Jesus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, como é que ele voltaria? Se a própria Bíblia disse que da mesma maneira como ele foi elevado, ele deveria voltar de novo. Amém? Não está escrito assim na Bíblia? Veja, nós não estamos falando do rapto, nós estamos falando da vinda, a forma como esta vinda se desenrolaria e se mostraria. É a vinda. Então, ele diz, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Agora, notamos nas Escrituras, vamos voltar a ler o que nós lemos ontem, em 1 Tessalonicenses, uma coisa importante lembrar para a igreja, isto é, as Escrituras, não é? Eu creio que é o capítulo, deixa eu pegar aqui, para que eu não, deixa eu ler, 5, versículo 1 ao 6, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, olha, a mesma coisa que estava em Atos, capítulo 1, quando eles indagaram, será esse o tempo da restauração de todas as coisas? Será esse o tempo quando o reino será restabelecido? Da mesma maneira, Paulo agora está orientando a igreja na qual ele é profeta, ou ele é pastor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele viria de uma maneira escondida, o dia do Senhor. Não está falando do rapto, está falando do dia do Senhor. Virá como ladrão de noite. Isso quer dizer que deveria haver algo que movesse as pessoas para se despertarem, para que esse acontecimento não fosse pego ou pegasse as pessoas despercebidos. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, isto é, nós saímos de Laodiceia, porque Laodiceia é trevas. Apocalipse 3, versículo 14 em diante, está dizendo que Laodiceia é inteiramente trevas. Então, nós não estamos em Laodiceia, nós estamos na luz que veio no primeiro dia, ao nascer do sol. Para completar isso aqui, nós vamos ler outra escritura, mas veja bem, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o eleito, o filho de Deus, o escolhido de Deus, não será surpreendido. Paulo está dizendo que não será surpreendido, porque eles terão algo que dirão a eles os acontecimentos, mas no dia da voz do sétimo anjo, todo o mistério seria revelado. E o mistério da sua vinda também seria revelado. Revelado para quem? Para o eleito. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos das trevas. Agora, nós vamos chegar a isso bem devagarzinho, porque eu quero mostrar que muitas pessoas que estão vivendo sobre a mensagem do mensageiro, eles ainda não saíram de Laodiceia. Eles continuam ainda dentro de Laodiceia, isso de acordo com as Escrituras. Porque todos vós sois filhos da luz, ou filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém. Você não está feliz?
por ser filho da luz e não das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Quem é esses demais que estariam dormindo? Porque dorme-se, não é de noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Por isso o apóstolo São Paulo deu um brado para a igreja: desperta, tu que dormes. E mesmo na comunhão, o apóstolo São Paulo disse: muitos que dormem. Há um povo que está dormindo, porque dorme-se de noite, não de dia, dorme-se de noite. Mas para vós que está na luz, nós não estamos dormindo mais. Nós estamos despertos porque a luz raiou para nós. Amém. A luz raiou para nós. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrios, quer dizer, não estamos... versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Não é verdade isso, naturalmente? Os que se embriagam, não é de noite? Agora, quando eles se embriagam, eles falam todo tipo de besteira. Não respeita a mulher, não respeita filho, não respeita irmão. Esses falatórios que surgem no meio do povo chamado cristão, eles saíram da boca de bêbados. E eles embriagaram com coisas que são verdadeiras. Mas as coisas verdadeiras, não sendo tomadas na medida certa, ela causa uma embriaguez. E Paulo está dizendo que esses que se embriagam, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, quer dizer, não sejamos faladores do que não sabemos, não sejamos participantes daquilo que nós não conhecemos, porque um bêbado fala qualquer coisa, porque ele não sabe, ele está embriagado, ele está fora de si, a sua mente está conturbada, mas Paulo diz que a nossa mente está sóbria. Nós estamos falando exatamente daquilo que nós sabemos, estamos posicionados exatamente naquilo que nós cremos, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Não é maravilhoso? Agora, onde nós estamos? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Veja aí, Jerusalém é restituída à sua glória. Quem é Jerusalém hoje? Qual é a Jerusalém que desce do céu como uma noiva ataviada para o seu marido? Apocalipse não diz assim? Jerusalém descerá do céu como uma noiva ataviada. E aqui está dizendo, Jerusalém é restituída à sua glória. Amém. Levanta-te, olha, você que está encostado, você que está numa situação caída em algum lugar, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Quando é que esta luz veio? Foi quando raiou o novo dia. O sol da justiça brilhou. No 8º dia ele saiu da sepultura. O Filho do Homem saiu, para quê? Para irradiar a sua luz. E aqui ele está dizendo, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso quer dizer, essa glória, ela começa a ser manifestada passo a passo. Isso não é o rapto, é a glória de Deus, manifestando sobre a igreja, sobre essa Jerusalém, essa noiva preciosa. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, Laodiceia, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Olha que promessa para o povo de Deus, que promessa para a igreja, porque eis que as trevas cobriram a terra, mas graças a Deus, que nós saímos da terra coberta de trevas
E entramos num novo dia. Nós não estamos em Laodiceia, nós estamos na era da noiva, a era da palavra. Amém. Glória a Deus. Amém? Ainda temos mais escritura. Hebreus capítulo 9. Depois nós vamos pegar o que o mensageiro disse e vamos colocar aqui também a palavra profética, né? A palavra profética. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Porque a primeira vez, ele tinha que morrer pelo pecador. Mas, quando ele aparece pela segunda vez, ele não precisa morrer mais. Porque o sacrifício foi feito uma vez só. Veja bem, aparecerá segunda vez, sem pecado. Para quem? Aos que o esperam para a salvação. Então, para quem ele vai se dar a conhecer? Para um povo que o esperam para a salvação. Amém? Graças a Deus. Agora abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. A promessa para o nosso tempo. Malaquias, o capítulo 4. Versículo 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir, veja bem, não está falando do rapto, está falando do dia. O dia que está para vir. O dia, veja bem, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o quê? Nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis. Então não é de um momento para outro, não é um dia de 24 horas. E saireis, né, debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém? Glória a Deus. Então há um período nessa vinda que esse sol, ele vai amadurecendo. Ele vai trazendo o amadurecimento para a semente eleita, a ponto dela manifestar a natureza perfeita nesse amadurecimento, tornando igual ao seu Senhor. Voltando ao princípio. Amém. Vamos ainda para 2 Pedro 3. 2 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, o capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha como as coisas elas vão crescendo. Por isso que as virginésias, elas estão tão paradas, achando que está tudo bem, porque ela acha que é no abrir e fechar de olhos ela recebe o que ela precisa. Não. A virgem prudente, ela já está trabalhando, ela já está produzindo esse tipo de testemunho. Não foi hoje ou ontem, ela já vem com o tempo trabalhando para que, quando ouvir o clamor da meia-noite, ela já esteja pronta. Ela não terá que buscar, mas ela já tem em si, para não ser surpreendida. E aqui diz assim: mas como preciosos, não é 2 Pedro, irmãos, não é 1 Pedro, 2 Pedro 1,
versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Amém? Por quê? Como a luz que alumia em lugar escuro. A palavra do profeta faria brilhar em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então há um curso desta vinda, desse crescimento, até chegar a esta perfeição. Amém. Muito bem. Vamos ainda. Aqui temos mais uma escritura. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Versículo 15. Diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Amém? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Eu quero que vocês notem que o povo que estiver vivo para a vinda do Senhor é um povo especial, que não dormiu na 7ª era de Laodiceia. Porque haverá uma ressurreição para os santos que dormiram em Laodiceia, sobre a luz do mensageiro da 7ª era. E eu vou mostrar que esse povo que estará vivo, ele está além do mensageiro de Apocalipse 10:7, porque houve um outro mensageiro, que é Apocalipse 10:1. Um é terreno, mas o outro é celestial. Há um povo que permaneceu fiel dentro da era de Laodiceia, que dormiram no Senhor e que se levantarão também sob o toque da trombeta. Mas está falando aqui, mas para nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. O mesmo Senhor, essa palavra Senhor está aí com letra maiúscula, não é outro a não ser o próprio Elohim, o Criador dos céus e da terra, que agora pode manifestar num alarido de um mensageiro de Apocalipse 10:7, que iria percorrer o mundo para trazer a semente eleita à presença do sol da justiça para ser amadurecido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Amém. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes do rapto, haverá uma ressurreição. Antes do rapto, haverá uma ressurreição. Na vinda do Senhor, está trazendo os que dormiram. Haverá uma ressurreição. O rapto é o encontro depois desses vivos que foram transformados. E encontrar os que dormiram através das eras, se ajuntarem sobre a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, então, ajuntará todos eles, aí haverá o encontro para consumar o rapto, que é o encontro literal entre o povo de Deus e o seu próprio Deus, no seu próprio corpo. Então, veja bem, olha o que acontece, olha. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é uma parte. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Depois disto é que haverá o arrebatamento. Por isso, o irmão Brana pregou a mensagem, a segunda vinda de Cristo, baseada em Lucas capítulo 15. Mas quando ele falou do arrebatamento, ele falou dessa escritura, desse encontro que nós teremos com ele. Veja bem, depois nós, o que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Nas nuvens. Amém? Nas nuvens. Olha a nuvem de novo, porque ela está relacionada a tudo que Deus iria fazer nesses últimos dias. E aqui ela aparece de novo, encontraremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Por que não encontrar com o Senhor na nuvem? Porque o encontro com a nuvem já está, mas o encontro com o Senhor nos ares. O encontro com o Senhor acontece em 1 Tessalonicenses 4, quando ele disse, o mesmo Senhor descerá do céu. Esse é o nosso encontro com o Senhor. Apocalipse 10, 1. Mas quando há esse encontro com o Senhor, e nós, então, virmos os que dormiram e serem levantados, e nós, então, sermos transformados, então nós iremos para encontrar com Ele nos ares. Porque quando se fala assim, subimos em Cristo, não está dizendo que nós estamos voando para cima, nós estamos crescendo sobre a luz, tornando amadurecidos pela luz, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não é maravilhoso? Agora vamos para Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Nuvens ou uma nuvem? Uma nuvem. Atos capítulo 1. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 diz que esse anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O que era? Era a vestimenta dele, era nuvem. Mas ele estava dentro dessa vestimenta. Porque essa foto foi 7 anjos que desceram, fazendo a cabeleira branca como um juiz, mas dentro, entre esses anjos, estava ele, Cristo. Não era outro, era Cristo mesmo que estava ali. Aleluia. Nós não temos isso apenas para enfeitar. Nós temos isso como uma evidência de que Apocalipse 10, 1 é um acontecimento que já virou história, porque ele já pôs o pé sobre a terra e outro sobre o mar, para trazer o livro aberto. O que é que ele trouxe com o livro aberto? O meu nome e o seu. Ele veio devolver a herança que escapou das mãos de Adão, quando o diabo enganou a primeira mulher, trazendo a tragédia para a terra. Mas essa segunda mulher, essa segunda Eva, essa esposa do Cordeiro, ela não pode ser enganada, porque está sendo trazido para ela agora, para mostrar o nome que está no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Agora, se você não vê o seu nome, então é claro, você vai ter dificuldade. Mas como é que nós entendemos que o nosso nome está ali? É porque quando o alarido é tocado e a mensagem é proferida, quando eu ouço o barulho do alarido, eu sei o que aquilo está dizendo para mim. Aquilo está chamando pelo meu nome. Aquilo está clamando pela minha alma. E a minha alma diz amém. É o alarido. Aquela águiazinha estava presa naquele galinheiro. Mas ela era filha de uma águia, e aquele fazendeiro pegou o ovo daquela águia e colocou debaixo de uma galinha. É curioso, mas eu quero que isso não é apenas uma historinha. Isso é algo real, é algo que nos traz uma grande lição. O ovo da águia foi chocado debaixo de uma galinha. Agora você imagina, quando essa águiazinha nasceu, junto com os demais pintainhos, era uma curiosidade. Não era verdade? Os pintinhos amarelinho, todo aquele jeito, aquela águia já era com o bico comprido ali, aquelas unhas mais pontudas. Imagina que mal-estar que deu entre aquele galinheiro, e que estranho, né? Que estranho para aqueles franguinhos. Mas aquilo era a natureza do ovo.
Nós já viemos na terra como filho de Deus. Nós apenas identificamos que somos seus filhos quando nós ouvimos a sua voz. Nós identificamos que somos filhos de Deus. Agora, você não se sente bem no lugar que não é a mesma natureza. Águia com águia, pintainhos com pintainhos, pavão com pavão, peru com peru, cada um dentro do seu habitat. E aquela águiazinha, naturalmente, ela era obrigada a conviver junto com os pintainhos, mas lá dentro ela dizia: como é que eu vou casar com como é que eu vou arrumar uma companheira aqui? Não é verdade? É uma coisa, porque nossos filhos, como é que vai ser se nós casarmos? Uma águia e uma franguinha. O que ia produzir na vida? Havia um problema sério. E realmente ela nunca estava satisfeita diante daquela gaiola, daquele galinheiro, daquele lugar. Havia algo que dizia: eu não sou desse lugar. E você pode notar, irmão, você que tem se tornado um filho de Deus, você sabe que não é daquele lugar. Dentro de você há algo que não aceita o mundo, não aceita o pecado, não aceita o pecado. Há algo que te comove. E quando você ouve a palavra, quantas pessoas que ouvem um hino, ouvem uma manifestação do Espírito, choram amargamente, porque lá dentro existe algo que clama por algo melhor. E esse algo melhor tem vindo para nós. É a revelação da palavra. E ela foi crescendo, e as festas que as galinhas faziam, ela não tomava cerveja, ela não tomava vinho, ela não tomava uísque, ela não fumava, e os pintainhos ficavam: você é um estranho, você não vai na praia, você não veste short, você não faz isso, você não faz aquilo. E ele disse: olha, eu já tentei fazer de tudo para parecer com você, mas não tem jeito. Eu gostaria de vestir como você, mas não tem jeito. Olha a minha vestimenta e como é que é. Eu tenho umas penas brancas no peito, eu tenho umas asas mais compridas que a sua, eu tenho umas unhas mais bem feitas do que a sua. Você já viu a unha de galinha, como é que é? É toda trabalhada. Mas a águia tinha que deixar crescer as unhas, porque aquilo era a forma dela alimentar-se depois. Então, realmente era algo estranho. Mas a mãe sabia que havia colocado um ovo em algum lugar, e que esse ovo já deveria ter nascido. E ela saiu procurando. Quando ela saiu procurando, passando lá por cima daquele galinheiro, ela viu o seu filhotinho lá embaixo. Ela gritou. Quando ela deu um grito de águia, a águiazinha lá dentro disse: eu conheço esse grito. Está identificando comigo. Ela nunca tinha ouvido aquilo. Nunca tinha ido numa reunião pentecostal. Nunca tinha ido numa reunião onde a Bíblia era pregada. Nunca tinha ido num lugar onde se pregava a palavra. Mas quando ela ouviu a velha águia gritar: ei, meu filho! Ela sabia que aquilo tinha uma identificação com ela. E ela disse: é minha mãe, é meu pai, vem me buscar. E nós também estamos dizendo nesta noite: é o Pai Celestial. Eu conheço esta voz. Eu sei que Ele veio nos buscar. É o alarido. Aí aquela águia diz: filho, saia daí. Você tem que viver mais alto. Você tem que voar. Olha o tamanho das tuas asas. Abre as tuas asas aí. Olha o tamanho das tuas asas. Disse: não posso. Eu nunca voei. Eu nunca fui batizado em nome de Jesus. Eu nunca passei por isso. Eu não posso. Ela diz: filha, todo o poder que você precisa para sair do galinheiro está dentro de você. O poder vivificador está dentro de você. Basta você abrir essas asas. Fala o seguinte: você não pode fazer tudo de uma vez, ser um crente de uma vez, deixar todo mundo de uma vez. Eles falam o seguinte: pula no primeiro palanque que tiver. E a águiazinha pulava. Aí deixou algumas coisas ali, ela já viu que estava mais alto do que os pintainhos. Disse: agora pula um pouco mais alto na cerca. Ela pulou mais alto, e ela pulou mais alto, e ela foi pulando. Um dia ela disse: agora abre as suas asas e solta daí de cima, que o vento se encarregará de te levar às alturas. Essa é a nossa identificação com o livro aberto. Nós não temos dúvida de que isso é a abertura da palavra. É o nosso nome que foi revelado ali. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo.
e tinha na sua mão um livrinho aberto, já estava aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Para nós existe uma esperança, que ele prometeu um mensageiro, prometeu um profeta. Malaquias 4, Elias virá, restaurará todas as coisas, para cumprir a palavra. Ele trouxe um profeta para nós. Amém? Agora, vamos voltar então em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, vocês que estão anotando as escrituras, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Agora, o que é a voz desse profeta? Nós vamos ver a voz desse profeta. O que é que ele está dizendo para nós, esse mensageiro de Apocalipse 10:7 e Malaquias 4, o que ele trouxe para nós? O que nos faz diferente? É quando nós identificamos com a sua voz e entendemos o plano, a revelação. Agora, todos os mistérios nesse tempo seriam concluídos ao soar desse mensageiro. Todos os mistérios seriam concluídos. Você crê que é verdade? Então não temos que esperar o irmão Brana para revelar nada mais. Porque ele disse que todos os mistérios seriam concluídos ao soar deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra. E outro anjo, Apocalipse 10, né? E outro anjo poderoso, mensageiro desce. Vejam, esse anjo era um anjo terreno, mensageiro. Mas aqui vem um do céu, um arco-íris, pacto. Vejam, só poderia ser Cristo. Então nós vemos o anjo na terra, vemos um anjo descendo com o livro aberto. Depois você não vê mais esse anjo forte. Onde é que ele está? Ele manifesta, traz o livro, encontra o mensageiro na terra, Apocalipse 10:7, e de repente, você não vê mais ele. Ele desaparece. Ele some. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco-íris, semelhante à pedra de jaspe e sardônia. Está em Apocalipse capítulo 1. Amém? Vamos lá, em Apocalipse. Nós temos tempo do mês aí para falar essas coisas. Então vamos lá em Apocalipse, o capítulo 1. Para que você entenda que isto é as Escrituras. Isto é a palavra de Deus, amém? Vamos ver aqui. Apocalipse 1. Vamos ver aqui. No versículo 13 do capítulo 1. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Vocês têm as 7 eras da igreja para colocar no quadro? Para a igreja ver, por favor, quando estiver nesse assunto, vocês puderem ajudar, colocar esses, para ajudar nós a entendermos melhor, que são os castiçais, né? Os 7 castiçais. Diz assim:
E vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogos. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ali está ele com a cabeleira branca, de novo, cumprindo exatamente aquilo que ele tem prometido. E aqui, ele retorna no capítulo 10. Veja bem, no capítulo 1, ele se manifesta como arco-íris. E o profeta diz, e aqui, ele retorna. Amém. Ele retorna no capítulo 10, após chegar o tempo quando todos os mistérios são concluídos e os selos são rompidos, e a proclamação de que o tempo já não é mais. Saiu do tempo, porque o tempo já não é mais. E ele diz, quando o 7º anjo tivesse começado a tocar, então os mistérios seriam consumados. E é o tempo para o anjo aparecer. Nós estamos perto, em algum lugar, correto? Agora, observem isso. E lá está a 7 eras da igreja. Aquela cruz representa Cristo segurando os 7 mensageiros em suas mãos, trazendo 7 eras, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós encontramos 7 mensageiros, todos eles nas mãos de Jesus. O primeiro mensageiro foi Paulo, profeta para a igreja gentia. O último mensageiro, William Branham, um profeta para concluir o trabalho da igreja gentia. O evangelho entrou com um profeta aqui, e ele vai sair daqui também como profeta. O apóstolo São Paulo foi o primeiro mensageiro que trouxe o evangelho do Filho do Homem para os gentios. E agora o último profeta pega o evangelho do Filho do Homem e leva para os judeus. Um profeta trouxe, um profeta leva de volta para lá também. Amém. Os 7 selos contêm o mistério do livro, até que possamos ver o que esses 7 selos têm selado por dentro. Estamos apenas presumindo essas coisas, porque, como eu lhe disse esta manhã, em minha singela mensagem desta manhã, de Deus escondido em simplicidade, vejam vocês, estamos seguros que passaremos tudo por alto, a menos que isso seja absoluta, genuinamente revelado pelo Espírito Santo. Então, a única condição de ver é se o Espírito Santo revelar individualmente a cada um e vindicado por ele mesmo, vem? Se o profeta se levanta e diz a você que isto é aquilo e Deus não vindica a coisa, esqueça, vem? Mas Deus, em cada declaração, em cada coisa, tem que vindicar aquilo para torná-la correta, vem? Então, seus filhos observarão estas coisas. Vejam, estarão alertas, observem. Esses 7 selos têm selado o livro, vem? O livro está absolutamente selado. Vê você? O livro é absolutamente um livro selado, até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Agora, isso é diferente dos 7 trovões. Esses são 7 selos sobre o livro. E o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do 7º anjo, vem? Então nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus será perfeita naquele soar, verdade vindicada. Agora isso é exatamente o que a palavra diz, os mistérios seriam finalizados naquele tempo. Amém. Seriam finalizados exatamente naquele tempo, amém? Agora vamos ver aqui. O mensageiro disse na mensagem estreita é a porta. Nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Pois bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede, eles serão fartos.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. Que é isso que Deus está fazendo, revelando os segredos da sua vinda. Somos vivificados, então, pelo poder de Deus vivo, línguas, vivificados para uma nova linguagem celestial, para lhes falar um rapto, um levantamento, para uma atmosfera diferente na qual eles jamais viveriam. Também com uma nova vida vivificadora para aqueles que entrarem. Isso vivificará suas línguas, eles falarão em novas línguas. Ó sim, toda coisa. O que isso faz aos nossos corpos mortais, isso muda a nossa opinião, muda a nossa noção. Isso coloca as nossas afeições em coisas que são de cima. E o fumar, beber, jogar, as coisas que você costumava fazer estão mortas. Estão sobre você, e você está vivificado nesse poder vivificador. Isso traz o seu corpo já para a condição do rapto. Então o que isso fará? Vai trazer para a condição de rapto. Amém. E até mesmo o que se come hoje, não tente guardar nada para amanhã. Queime-no com fogo, antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, uma coisa nova. Veja, tentar preservar isto, porém, essa tem sido a atitude da igreja. Um avivamento surge, é a primeira coisa que se nota. Dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização, devido a isso, uma denominação começa a organização. Eles querem segurar aquilo e eles não querem dar um passo adiante. Eles querem voltar para o velho mundo. O apóstolo São Pedro, que deveria estar apercebido da promessa de Deus, ele voltou a pescar, voltou para o velho mundo que ele vivia. Mas já tinha surgido um novo dia. Jesus já estava ali saindo da sepultura, havia uma nova fase da vida, mas o homem, ele quer segurar isso, e o problema nosso é que nós viemos pela primeira puxada, a segunda puxada, e quando entra a terceira puxada, a revelação dos mistérios, a trasladação, que tudo está na terceira puxada, não, nós queremos viver apenas uma vida santa, justificada, e nada mais do que isto. Nós temos que ir adiante, crescer, absorver o que Deus prometeu para esta hora. É o que Deus está fazendo para o seu povo, é isso. Agora você diz, e os demais? Eles estão na mensagem do mensageiro da 7ª era, sim. Eles creem no profeta, eles creem no batismo, eles creem em todas essas coisas. Mas há algo maior que veio para um povo especial, que é o raiar de um novo dia. Amém. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos agora, e não há organização, e nunca haverá. Esse é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele, e o trigo tem que permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Lucas 17:30, mas no dia da vinda do Filho do Homem, quando ele se revelar, o Filho do Homem é o sol da justiça que brilhou, a semente vai na presença desse sol para amadurecer. Mas se você ficar na noite escura de Laodiceia, você não receberá a luz do sol, você nunca vai amadurecer também. Nós estamos bem nesse tempo, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo, tem que permanecer perante o Filho para amadurecer. O Cordeiro tomou o seu livro quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto. O 6º selo. Lembre-se, ele escondeu o 7º selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia, dizendo, entretanto, ele não fez nesse selo, ele disse, há silêncio no céu. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Não o rapto. Era a vinda do Senhor. O que era isso? O profeta disse,
há silêncio no céu. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Vocês notaram que o silêncio era no céu, não era na terra. Pelo contrário, aqui na terra era festa. Festa para quem estava recebendo a vinda do Senhor. Era festa aqui na terra. No céu, eles tinham motivo para estar em silêncio. Mas nós não temos motivo para estar em silêncio. Nós temos motivo para glorificar a Deus. Nós temos motivo para saltar de alegria. Porque a Bíblia diz que nós saltaremos como bezerro do cevadouro, quando o sol da justiça brilhar para nós. E quem é o sol da justiça? É Cristo, o Senhor. Amém. Era a vinda do Senhor. A segunda puxada foi o discernimento de espírito, a profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda puxada foi a profecia que saiu. Conheço o segredo dos pensamentos, quando a própria palavra se manifestou. O que isto é graça. Porém, lembre-se, o sétimo é o término. Poderia ser isto a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? 7 sempre é o término. 3 puxadas. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se reproduzido. O 7º selo o traz de volta à terra. O 7º selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. 3 é a perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. O ministério chegou à sua perfeição. Depois de 63, não se aprendeu mais nada, tudo já era perfeição. Não houve mais nada a ser aprendido no ministério do 7º anjo, porque agora era o próprio Filho do Homem, caminhando na terra, em pele humana, escondido em um camponês. Irmão Breno nunca foi Cristo, mas Cristo estava dentro dele. Ele era o que escondeu o véu, que escondeu o Todo-Poderoso, que veio revelando esses mistérios para nós. Mombrana disse, Elias era Cristo, Eliseu era Cristo, João Batista era Cristo. Amém? E ele disse, o Elias desse tempo é Jesus Cristo. Mas ele era Cristo, mas seu nome era Elias. Ele era Cristo, mas seu nome era Eliseu. Ele era Cristo, mas seu nome era João Batista. Ele era Cristo, mas seu nome era William Brana. Não tem nada de dizer que William Brana é o novo nome de Jesus. Isso é uma falsa doutrina. Uma doutrina herética. Mas quem estava dentro dele era Cristo. Por isso quem pôs o pé sobre a terra e o mar não foi Jesus fisicamente, mas foi Cristo. Porque Cristo podia habitar no homem, Cristo pode descer em mim e em você, mas o corpo literal não pode entrar em outro homem, mas Cristo pode entrar em nós. Por isso quando ele disse, eu vou e venho para vós, não foi o corpo literal que veio no dia de Pentecoste, mas foi ele, na forma do Espírito Santo. E Paulo encontrou ele no caminho de Damasco. Ele era uma luz. Por isso, quando ele chegou ali, ele disse, luz, línguas como que de fogo, repartida entre o povo. E Paulo encontrou no caminho de Damasco uma grande luz resplandecente. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele estava dizendo, Paulo, aquele fogo que desceu no dia de Pentecostes, era eu que estava sendo repartido nos meus filhos, era eu entre eles, morando no coração deles, você está perseguindo a mim, Paulo. Amém? Graças a Deus por isso. Cristo, ele veio. Agora, depois de 1900 anos,
com as eras das igrejas passadas, e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, de Wesley, acabamos de estudar, e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu. Quem que desceu? Cristo. Ele próprio desceu, e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30, que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isto, seria revelado nos dias como foi de Sodoma sobre a terra. O que nós estamos vendo hoje? Não é Sodoma? Ele prometeu que nesse tempo ele retornaria. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer. É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito Santo; o Filho de Davi, para o milênio. Mas, no entremeio, essa conjuração, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Nessas 7 eras da igreja, ele se revelou como Filho de Deus. Em cada um dos mensageiros, ali estavam os 7 olhos de Deus que percorreu toda a terra. Era Deus que se desceu ali, em cada mensageiro, uma porção para cada um. Mas quando chega em Apocalipse 10, depois que Laodiceia termina, ele entra em cena como anjo forte. Ele entra e põe um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Ali não era mais um olho, ali eram os 2 olhos. Ali era a boca, ali era a boca de Deus, porque o mistério só poderia ser revelado pelo próprio Deus. Então ele desce, e agora se materializa, ele arruma um corpo emprestado, um mensageiro, Malaquias 4, que sempre foi um profeta. O Filho do Homem, na sua primeira vida, foi um profeta. Ele profetizava, eles diziam onde as coisas aconteceriam, e na segunda manifestação do Filho do Homem, ele também teria que vir através de um profeta. Revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4 é exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro, Laodiceia, haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Quem é? A mesma cabeça que estava lá no Oriente. Quem era? Na primeira vinda do Filho do Homem, ela voltaria agora no Ocidente mais uma vez. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico, disse o mensageiro. Vendo todas essas coisas acontecer, o cumprimento de todas as profecias, Deus manifestando isso para diante de nossos olhos. Amém? Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. Mostrando, Jesus disse, como foi no dia de Sodoma. Agora observe bem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como a igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Amém. Descer
e vieram em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, e ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Não, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós, e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja. E ele, como sendo um, a noiva, e então ele irá para o lar, para a ceia das bodas, amém. Ela já está unida, casada, né? Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, encher de toda a carne de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Não é casamento, casamento é aqui. O arrebatamento é ir à ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com as pessoas e os dois se tornam um, então o que isso faz? Então, manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, não os estudiosos da mensagem, que vai tornar e trazer o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Amém? Isso é a promessa de Deus para nós. Agora veja se vai se unir ou não vai. Abra sua Bíblia em Apocalipse 10. Mais uma vez. Nós paramos no versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. O profeta disse, aí é a igreja. O sétimo anjo falou para o anjo que estava ali, para João, disse, vá e pega o livro da mão daquele que tem um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Ele uniu os dois, e ele saiu de cena em 1965, e agora ficou ele e ela. Quando Eliezer entregou a Rebeca para Isaac, Eliezer sumiu de cena. Agora era ele e ela indo para cumprir o propósito, para a casa. Amém. Eliezer saiu de cena e agora ficou ele e ela terá a mesma palavra dele, porque ele é ela. Ela está voltando para dentro dele. Lá no princípio, Deus tirou a Eva de dentro de Adão. No final, Deus pega a Eva e coloca dentro de Adão, porque ali ela jamais poderá cair. E o casamento é exatamente isto, amém? O casamento é exatamente isto. Graças a Deus, amém? Vocês estão entendendo? Graças a Deus. Na mensagem, o desvelar de Deus. O desvelar de Deus. No parágrafo 300, ele diz assim: a coluna de fogo, está ali, aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. É isso mesmo? Em uma coluna de fogo que Moisés disse que virá,
ou que vira em uma sarça e que falara com ele. Antes de trazer os 10 mandamentos, Deus desceu numa coluna de fogo. Antes de trazer os 7 selos, Deus desceu entre nós. Assim como aconteceu com Moisés, tem também acontecido conosco. Na mensagem, a festa das trombetas, 113. E como vai o Messias? O povo que está crendo nele, saber disso a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é. Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os necios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada. É por isso que isso tem de acontecer, para que ela conheça o seu marido. Amém? Graças a Deus. Amém. Essa é a razão pela qual a coisa está tão enredada esta noite. Vejam, eles tomam uma pequena doutrina e eles correm aqui para um lado e dizem: isto é isto. Outro toma outra doutrina, escapa para esse lado e diz: isto é isto. E cada um constrói uma denominação sobre aquilo, até que temos centenas de denominações. Mas ainda em todas elas, você vê a confusão, o povo está querendo saber qual é a verdade, se essa não é a condição hoje que nós estamos vivendo. Basta você entrar na internet. Mas então, ele promete que, quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do 7º anjo, e em seguida o livro será revelado. Vejam, naquele tempo, agora não diga ninguém, aquelas pessoas lá atrás não foram salvas, mas os mistérios que eles não puderam entender. Como é que Deus pode ser 3 e ao mesmo tempo 1? Como é que a Escritura pode dizer, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e voltar e dizer, batiza-te no nome de Jesus, vem? Muitas coisas. Como pôde Eva comer uma maçã e arruinar o mundo inteiro? Vem? Como pode ser essas coisas? Mas será prometido que aqueles mistérios serão revelados no fim do tempo. Então hoje você sabe que Eva não comeu maçã. Hoje você sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Hoje você sabe que Deus não é 3, mas ele manifestou-se como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas ele é um só. É Deus Todo-Poderoso, era Deus sobre nós, é Deus conosco e é Deus em nós, Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, não 3 pessoas, mas a mesma pessoa, em ofício diferente. Como que nós iríamos conhecer? Porque nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério seria revelado. Amém. Agora, então na última era, todos esses mistérios devem ser esclarecidos e explicados. E os selos devem ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja. Então o tempo não será mais. Quão maravilhoso, então, o livro, é um livro de redenção. Pois isso prossegue. E nós traremos mais tarde, como 144.000 são trazidos para dentro. Assim por diante, correto? Esses são os judeus. Agora, Paulo, vamos ver um pouquinho. Eu tenho algumas dessas escrituras e eu quero, e eu acho que devemos lê-las. Vamos todos voltar. Paulo, em Efésios 1, vejo que muitos estão escrevendo. Têm tomado seus livros e estão anotando as escrituras, marcando-os em suas bíblias para uma oportunidade. Assim está bem. Eu gosto que vocês façam isto. E então vão para casa e estudem. Se você mesmo estudar isso, então você entenderá melhor. Amém? Agora, sem estudar, com certeza não haverá um entendimento. Amém. Mensagem, qual é a atração sobre a montanha? 147. Nós vamos terminar com isso aqui. Nós vamos continuar no próximo sábado, se Deus quiser. Tudo aquilo
nunca morrerá. Está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Ali está. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol. Sabe onde apareceu esta foto? Numa montanha chamada Pôr do Sol. E a Bíblia disse que no tempo da tarde haveria luz. No tempo do pôr do sol haveria luz. E foi numa montanha. Esse nome não foi dado pelo William Branham. Esse nome já estava na montanha quando ele chegou lá. Foi o próprio Deus que tinha designado que essa montanha seria chamada Monte Pôr do Sol. Porque haveria uma mensagem que já estava antes da fundação do mundo, profetizada, que haveria um mensageiro, que no tempo da tarde haveria luz, no tempo do pôr do sol. E foi no Monte Pôr do Sol. E se você olhar a história aí na internet, desse Monte Pôr do Sol, os índios tinham esse monte como um monte sagrado. Os índios não caçavam naquela montanha. Eles não andavam por ali, porque eles que vinham luzes, havia sinais naquela montanha, e eles tinham aquela montanha como uma montanha sagrada, porque os próprios índios, sem mensageiros, sem ter o conhecimento que nós temos, mas eles tinham dentro de si algo que tomava aquela montanha como sagrada, e eles não caçavam naquela montanha, porque Deus, quando criou os céus e a terra, Ele já criou aquela montanha com um propósito, e pôs o nome sobre ela para cumprir um propósito. Amém. E não só isso, quando eles foram mexer naquela montanha, os homens, e quebraram uma pedra, e essa pedra se abriu pelo meio, eles não sabem explicar, mas quando a pedra rachou no meio da pedra tem um nome escrito, águia. Antes mesmo da formação daquela pedra, Deus já sabia, e traria algo para os nossos dias. Quando que aquela pedra se quebrou, naturalmente, ali apareceu o nome águia. Quem escreveu o nome dentro de uma pedra? Não pode ser outro a não ser o que fez a pedra? O Criador dos céus e da terra. E não somente isso, nessa mesma montanha lá no Arizona, nós temos uma pedra na forma de uma águia olhando para o oeste. Nessa mesma montanha, nós temos a foto de um mensageiro, 7 mensageiros, o seu rosto foi cravado nesta pedra. É lamentável que nós não programamos isso para que vocês pudessem mostrar, mas nós temos no álbum, que você pode ver aí na porta da igreja, o próprio Deus esculpiu na rocha a face do mensageiro da 7ª era da igreja, colocou ali para que todo mundo pudesse ver. Não foi feito pelo homem, mas Deus fez dessa maneira. Então veja bem, no monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1? Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. 7 anjos. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 ao 7. E no dia do soar da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre, a igreja está igualmente confusa. E a ciência, Tux inteiro ainda, anda escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo, se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá na costa oeste.
O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix e atravessando sobre Prescott e através das montanhas a costa oeste, diretamente para onde estava indo? Diretamente para o Alasca, e ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. E os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisa da ciência tentando encontrar o que é isto, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima, que fez isto, onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural, pairando no além do céu, como estava quando os magos vieram, seguindo uma estrela, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que foi isto? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo, mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é esse, Senhor? E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Vamos ficar em pé. Meus amados, eu creio que esse é um tempo maravilhoso, porque já estamos olhando a história desses grandes acontecimentos, desta hora que nós realmente estamos, desta hora que realmente nós estamos vivendo. Que tempo maravilhoso nós estamos vendo agora, acontecendo diante dos nossos próprios olhos. E como um grupo de crentes hoje, para vocês, reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas na vinda do Senhor, olhando para Cristo, que aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação daqueles que creem e estão esperando por sua vinda. Deus aqui, de acordo com o escritor, está nos convidando para examinar e olhar para isto. O escritor diz aqui que nós esperamos por Cristo pela segunda vez, para vê-lo como Ele é. Nós sabemos que a palavra é Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é para a palavra que nós olhamos, porque ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, Ele era a expressão do que Deus era. E o que quer que Ele tenha sido, Ele permanece sendo, porque Ele é eterno e não pode mudar. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos pensar nele, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não numa luz mística, mas num Deus vivo, poderoso, que prometeu que caminharia conosco, assim como caminhou nas terras da Galileia. E agora, na manifestação do Filho do Homem, Ele voltaria a caminhar na terra, mais uma vez, para abrir os segredos, os mistérios, e revelar a sua esposa, a sua noiva, ao seu povo, para que eles pudessem estar preparados para essa segunda vinda, para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, até que o sol da justiça complete o seu círculo, e nós sejamos aperfeiçoados e tomados para encontrar com o Senhor nos ares. E nesta noite, a todos vocês que puderam nos escutar, nos ouvir, aqui presente através da internet, nós não estamos falando de fábula, nós estamos falando da evidência de sua presença, manifestada segundo a palavra entre nós, caminhou entre nós, cumprindo Apocalipse 10, de 1 ao 7. Pai celestial e querido Deus, te agradecemos por esse tempo que estamos juntos, Senhor. São tempos maravilhosos, pois o mundo está se ajuntando para o pior, para serem queimados, como diz a tua palavra. Nós vemos que a velha Roma mostrarão suas unhas dentro em breve, e a besta tomará o seu lugar, e o diabo, Lúcifer, será encarnado em um homem, para reinar por 3 anos e meio. Mas temos uma graciosa promessa, Pai, que o Senhor nos tiraria da terra antes desse tempo, e nós não veríamos essa perseguição da besta, porque o teu povo tomou ouvido da tua palavra, e tem ouvido a voz de um profeta, Pai, e tem aceitado nesses
últimos dias, ter aceitado esta advertência, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o meu povo, para a minha igreja, para aqueles que me consideram como pastor de suas almas. Tenho falado de minha alma nesta noite, Pai. Estou na expectativa desta luz. Laodiceia tem passado, mas agora estamos numa luz que resplandeceu nesse 8º dia. Deixa-nos nesta hora, Pai, tocar em Ti pela fé, como aquela mulher com fluxo de sangue tocou naquele homem, pés empoeirados, cansado, mas carregava a virtude da cura, a virtude da vitória, a virtude da ressurreição. Senhor, nesta noite, nós não estamos diante de uma história, nós estamos diante de uma realidade. O Senhor prometeu que se manifestaria entre nós, e eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, para converter corações, para mostrar que o tempo tem chegado, o fim tem chegado. Não vamos esperar que as pedras continuem caindo, para despertar de um novo dia, porque o Senhor já tem manifestado, para abrir o nosso entendimento das Escrituras, e revelar aquilo que foi nos dado pelo profeta. Toma o teu povo nesta hora, Pai, toma a tua igreja, os teus filhos, aonde estiverem, que o Espírito do Senhor não deixe em paz o coração eleito, mas durante as noites, as vigílias, que esses corações se despertem, Senhor, lutem por uma vida melhor, por uma vitória completa. Não deixe o mundo negro tomar conta da vida de meus irmãos e de minhas irmãs, mas que haja um despertamento desta luz, e que teu povo se desperte para a vida eterna, Pai. Aceite a nossa gratidão nesta hora, Pai, pelo Senhor ter nos trazido até esse lugar. Cura os enfermos que há no nosso meio, tanto enfermo da alma, enfermo no espírito, enfermo no corpo, Pai. O teu nome é poderoso ainda para salvar os pecadores, para curar os enfermos, para fazer milagres, Senhor. Que haja isso no nosso meio nesta noite, Pai. Nós agradecemos por sua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e aqueles que nos acompanharam. Aqui estão os irmãos de Toledo, a igreja de Toledo. Deus abençoe. Também a irmã Ângela, em Assis, Chateaubriand. Irmão Edson, irmã Sueli, em Assis. Irmão Guedes e família, em Cascavel. Irmã Guilmar, irmã Maria, em Guaíra. Irmã Lindalva, em Guaíra. Irmão Juraci e família, em Londrina. Irmão Mateus Maia, em São José dos Pinhais. Irmão Sandro, em Vera Cruz do Oeste. Irmão Aparecido e família, em Cosmópolis. Irmão Edivaldo e família, em Itapevi. Irmão Marlon, em Mogi das Cruzes. Irmão Enes, em Mogi das Cruzes. Irmão Josias e família, em São Paulo. Irmão Juliana, em São Paulo. Irmão Otto, em São Paulo. Irmã Sandra, irmã Ana Lídia, em Gravataí. Irmão Eliseu Vargas, em Mussum. Irmã Ada, em Novo Hamburgo. Irmã Rosana, irmão Tiago, em Novo Hamburgo. Irmão Elias e irmão Eliseu, em Florianópolis. Irmão Hélio, em Florianópolis. Irmão Lázaro, irmão Júnior, em Itajaí. Irmã Carla, em Fortaleza, no Ceará. Irmão Petrúcio, irmã Jeane e Maria, em Fleixeiral, em Alagoas. Irmão Marcos e família, também nos ouvindo. Irmã Martinha, em Fazenda Rio Grande. Deus abençoe, amém? Enquanto, podeis assentar, por favor. Vocês vão mostrar esse fenômeno que aconteceu do meteoro, né, que caiu ali. Ele vai ser colocado na tela enquanto o irmão Paulo vai cantando. Você pode apagar a luz aqui, nós vamos vendo esse sinal dos quais Lucas disse que aconteceria. Vamos vendo enquanto o irmão Paulo pode cantar, a igreja, vão olhando, apenas 2 minutos, e depois vocês se levantem, a igreja se abraça um ao outro, e nós vamos voltar para casa. Quarta-feira, reunião de oração. Sábado, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para falar das coisas de Deus. Deus te abençoe.
nome está lá. Amém? Sinais no céu, Glória a Deus. sinais na terra, terremoto em Roma, Itália, Por letra, ciência ou razão, asteroide, você vai provar meteorito, ser cristão. luzes na Nem Califórnia, dizer que Jesus vários lugares do aceitou. mundo, sinais por todos os lados. Ouça Mas esse antes dessas tragédias e pedras, Deus deu no maior sinal para os nossos dias a nuvem, a manifestação do Filho do Homem, trazendo para nós o despertar de um novo dia, para que nós não fôssemos pegos de surpresa, como disse Paulo. Nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, e aquele que está na luz não anda em trevas. Cristo é a nossa luz. Ele ressurgiu no primeiro dia, no 8º dia. O céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, e o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Glória a Deus. Que o Senhor Abraça um ao outro, revelou, diga Deus abençoe. predestinou. Até quarta-feira, sábado, Deus abençoe. Estarei indo a Santa Catarina essa semana, lá no Pastor Souza, na Praia Grande. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a igreja. Não é por letra, ciência ou razão, letra, ciência ou razão, você vai provar ser cristão. Nem dizer que a Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, e o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só
para sempre.